Teologia para Todos, o seu curso de teologia com qualidade. Capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Sobre que assunto trata o livro de Apocalipse? Qual é o tema central deste livro? Qual é a sua mensagem essencial? E nós não temos a mínima dúvida de que este livro trata sobre Jesus e a sua igreja. Esse é o grande tema do livro de Apocalipse. Logo de início você percebe que este livro contradiz um mito que circula no meio evangélico, de que o livro de Apocalipse é um livro misterioso, é um livro selado, é um livro complicado, é um livro que não pode ser entendido. A primeira palavra que aparece nesse livro é revelação. Revelação de Jesus Cristo. Na verdade, este livro é o oposto desse entendimento. O livro de Apocalipse é exatamente quando Deus vai e levanta a ponta do véu e coloca às claras, à luz, aquilo que estava misterioso e escondido. Deus está abrindo a cortina da história e revelando a vitória de Cristo e da sua igreja contra todas as hostes do mal que conspiram contra a igreja, que se levantam contra a igreja. É óbvio que esta revelação de Jesus Cristo, ela vem por meio de símbolos. E você vai perceber que esse livro é um livro altamente simbológico. Você vai ver aí 7 candeeiros, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Você vai ver aí figuras de uma besta, de um cordeiro, de uma mulher assentada sobre 7 montes. São figuras, são símbolos que nós não poderíamos jamais ousar literalizar, porque criaríamos situações inimagináveis, figuras até horrendas. Mas na verdade, num tempo em que a igreja estava sendo perseguida, massacrada, torturada, aprove a Deus que João escrevesse esta verdade do fim em símbolos, para que a igreja pudesse entender com clareza a mensagem, e os infiéis nada pudessem entender dessa mensagem. O Apocalipse tem a ver com as parábolas de Jesus, que ao mesmo tempo que elas revelam a verdade para os filhos do reino, ocultam a verdade para aqueles que são contrários ao reino. A verdade do livro de Apocalipse está detalhadamente clara de que a igreja está absolutamente debaixo do controle de Jesus. Ele está no meio dos candeeiros e ele tem as 7 estrelas nas suas mãos, ou na sua mão direita. Domínio total sobre a igreja. E no capítulo 5, verso 5, quando João chora porque ninguém era digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos, recebe ele uma voz dizendo: não chores, porque um foi encontrado digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos, o cordeiro que foi morto. E o que significa isso? Significa que o mesmo Jesus que tem total controle e domínio sobre a igreja, tem total domínio e controle sobre a história. Este livro selado por dentro e por fora é o livro da história da humanidade. E para uma igreja perseguida, para uma igreja torturada, para uma igreja acuada e uma igreja profundamente atacada pelo mundo, pelas hostes do mal, é necessário entender que a vida desta igreja está nas mãos do seu Senhor e que a própria história da humanidade está nas mãos do seu Senhor. A grande tese de Apocalipse é que a história não é cíclica, como alguns pensadores modernos querem defender. Que a história não tem um final trágico. A história não caminha para o caos. Também isto não é verdade. A grande mensagem do Apocalipse é que a história é linear e ela caminha para frente, e ela caminha para o fim, e ela caminha para a vitória retumbante, final e gloriosa de Jesus Cristo e da sua igreja. Esta é a grande mensagem deste livro. É claro que nós não vamos entrar neste livro com a curiosidade frívola de apenas olhar como se tivéssemos com um mapa profético nas mãos, para tentar
amarrar determinados acontecimentos históricos com esta ou com aquela profecia, para corrermos o risco que tantos correram no passado, de tentar identificar aquela profecia com aquele evento histórico e até ao ponto de marcar datas para a volta de Jesus e cair no descrédito e no opróbrio. Esta não é a finalidade do estudo do livro de Apocalipse. O estudo deste livro é um estudo extremamente prático, que visa encorajar a igreja em tempos difíceis. A história deste livro é o estudo que vai levar a igreja a entender que o seu Senhor vai voltar. E que não há meio termo. Ou você está do lado de Cristo e da sua igreja, ou você está do lado do dragão, do anticristo, do falso profeta, da grande meretriz. Ou você naquele dia vai estar diante do tribunal de Deus para receber a doce palavra, vinde bendito meu Pai. Ou você estará no tribunal de Deus para receber a terrível sentença, apartai-vos de mim, malditos. Não há meio termo. E a igreja precisa estar atenta para este fato, porque o livro de Apocalipse vai revelar-nos que dentro da igreja visível, dentro da igreja organização, dentro da igreja denominacional, dentro da igreja histórica, há pessoas salvas e pessoas não salvas. Ao mesmo tempo que você tem uma igreja do Deus vivo, dentro desta igreja você tem também uma sinagoga de Satanás. Ao mesmo tempo que você tem uma igreja fiel, você tem também uma igreja que segue a doutrina de Balaão, você tem uma igreja que se prostitui e que nega a sua fidelidade a Cristo. O livro de Apocalipse vem nos alertar que nós não podemos confundir religiosidade com conversão. Que nós não podemos dormir o sono da morte e nos contentar apenas em participar de uma igreja, porque pode ser que sejamos mortos como a igreja de Sardes, ou até pode ser que estejamos a ponto de sermos vomitados da boca do Senhor Jesus como a igreja de Laodiceia. O livro de Apocalipse vai nos encorajar, irmãos, a uma vida de santidade. Podem ter certeza disso. É impossível estudar escatologia sem mexer com o nosso coração no que concerne a santidade. Se Jesus vai voltar, devemos viver como aqueles que vivem em santo procedimento, diz o apóstolo Pedro, apressando e preparando-se para a vinda do dia de Deus. Qual é o propósito desse livro? Eu quero dizer para vocês hoje que meu estudo ficará apenas na introdução. Nós hoje não exporemos o capítulo 1, porque entendo que se nós não dermos essa introdução, seremos como uma caravana que vai entrar num ônibus ou num Boeing, sem saber para onde está indo. Isso não é sensato, não é seguro. Você ser convidado para participar de um curso, de uma exposição de um livro, sem saber que direção nós queremos dar, para onde nós estamos indo e aonde nós queremos chegar. Então, nessa introdução, nós gostaríamos de dizer para vocês onde nós queremos ir, para onde nós queremos caminhar, para onde nós queremos seguir na interpretação desse livro. A interpretação desse livro tem um propósito. Qual é o propósito? O propósito é confortar a igreja militante em seu conflito com as forças do mal, para entender que o seu Senhor reina, que o seu Senhor tem controle de todas as coisas e que a sua vida está segura nas mãos deste Senhor vitorioso. Se não, vejamos. Você vai ver nesse livro que Jesus Cristo vê as lágrimas da igreja e enxuga essas lágrimas. Você vai ver neste livro que as orações da igreja, em tempos de provas, são um instrumento revolucionário nas mãos de Deus, para mudar o curso da história. Meus irmãos, se a igreja apenas pudesse entender o que está em Apocalipse 8, 3-5, isso já mudaria a nossa sorte. Porque diz a Bíblia que quando as orações dos santos são levadas no trono de Deus, a Bíblia diz que essas orações são lançadas sobre a terra, e há relâmpagos, e há trovões, e há revolução na terra. E você é cooperador com Deus nas grandes mudanças, nas grandes transformações que a história experimenta como resultado da oração e da intercessão dos santos de Deus. Você vai encontrar no livro de Apocalipse que mesmo que você enfrente a morte, bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem de suas fadigas e as suas obras os acompanhem. Você vai perceber que no livro de Apocalipse, o sangue dos crentes vai ser vingado, e as almas daqueles que foram
martirizados, clamam: até quando, ó soberano do universo, não vingarás o sangue dos justos? E você vai perceber que quando Deus derrama 7 taças da sua ira, a sua ira é final e é de consumação, e todos os ímpios, e o diabo, e o anticristo, e o falso profeta, e a grande meretriz, e todos aqueles que não foram selados com o selo de Deus, todos aqueles que receberam a marca da besta, esses serão vingados e serão sentenciados para o fogo eterno para sempre. Você vai perceber, através do estudo deste livro, que o nosso Senhor glorificado está reinando em favor da sua igreja, para reinar com a sua igreja de forma final, eterna e gloriosa. Qual é o tema deste livro? O tema deste livro, irmãos, é a vitória de Cristo e a vitória da igreja. E o que você vai perceber é que todos os inimigos que se mancomunam, que se aliam para perseguir a igreja, vão cair um por um. Um por um. Você vai encontrar isso lá no capítulo 12, quando o dragão ataca a igreja. No capítulo 13, quando a besta, o anticristo, ataca a igreja. Ainda no capítulo 13, quando o falso profeta ataca a igreja. Quando você vai ver no capítulo 12, como vai aparecer também lá nos capítulos 17 a 19, a grande meretriz, a grande Babilônia, esse sistema mundial corrompido, maligno, atacando a igreja. E o que você vai ver a partir do capítulo 17 a 19 e também no 20, é que todos esses inimigos, como o efeito dominó, começam a cair e começam a perecer, porque quando o Senhor se manifesta, Ele se manifesta triunfantemente, gloriosamente, vitoriosamente, e os inimigos de Deus vão cair por terra e cair no abismo eterno. O que é maravilhoso é que a igreja de Cristo, ainda que martirizada, ela é vencedora. Há um fato que parece paradoxal no livro de Apocalipse, por exemplo, é que você vai ler que o anticristo, a besta que surge do mar, vai lutar contra os santos e prevalecer sobre eles. De que maneira? Matando-os. Não tenham dúvida disso. Ao longo da história da humanidade, esta força demoníaca, através do braço da política, tem massacrado cristãos. E vocês bem sabem que o maior índice de mártires de toda a história da humanidade aconteceu no século XX. E quando se levantar este personagem maligno, perverso, o anticristo, ele vai matar muitos cristãos. Mas diz a Bíblia, ao mesmo tempo, que os santos vão vencer o diabo e os seus inimigos e os seus associados através da palavra do testemunho e do sangue do Cordeiro. O que significa isso? Como é que a igreja vai vencer o diabo e os seus aliados? Pela palavra do testemunho. Testemunho aí é martiria. Significa o seguinte, que quando um crente, por causa da sua fidelidade a Deus, está pronto a morrer por causa da sua fé, o diabo pode vencê-lo matando-o, mas ele vence o diabo amando mais a Cristo do que a sua própria vida, preferindo a morte que negar ao seu Senhor, e nessa morte estará vencendo o diabo e os seus aliados. Ou seja, o que o livro de Apocalipse nos mostra é que um crente fiel ao Senhor Jesus é invencível, é imbatível, mesmo que ele morra, ele triunfa, ele é vencedor. Este livro foi escrito pelo apóstolo João, durante o governo de Domiciano, por volta aí do ano 90 a 96, e vocês sabem que Domiciano foi chamado de segundo Nero, foi o imperador romano que arrogou para si o título de Senhor e Deus, e que abre contra a igreja uma perseguição brutal e sangrenta, período em que João é banido para a ilha de Pátimos, já idoso, num tempo de massacre e tortura, e Deus então aparece a João na ilha de Pátimos, revela-se a ele através do seu filho, numa revelação de glória, e diz a Bíblia que manda uma mensagem às igrejas da Ásia, e eu quero entender que essas igrejas não referem-se apenas a igrejas específicas da Ásia, mas essa é uma mensagem para a igreja universal, não na perspectiva dispensacionalista, que sejam fases da história da igreja, mas que em cada momento da história da igreja, nós vemos as realidades das 7 igrejas, você tem igreja fiel, igreja apóstata ao mesmo tempo, dentro de uma mesma comunidade. Mas quando chega o capítulo 4, João recebe um convite, o céu se abre,
E ele recebe um convite: vinde, vem, sobe. E então Deus mostra para ele o cenário da história que há de acontecer, não apenas no tempo do fim, mas ao longo da história da humanidade, culminando nesse fim. O livro de Apocalipse, meus irmãos, precisa ser interpretado, e não é muito simplista dizer que este livro tem sido facilmente interpretado. Pelo menos 3 interpretações básicas são usadas para interpretar o livro de Apocalipse. A primeira linha é chamada de linha preterista ou passada. São aqueles que entram no livro de Apocalipse pensando o seguinte: que este livro foi escrito para a igreja primitiva num tempo de perseguição, e que apenas o livro se refere àquele tempo de perseguição durante o Império Romano, e que, portanto, esse livro consumou o seu propósito à medida que encerrou a sua mensagem para aquela igreja mártir. E que o livro de Apocalipse não tem mais nenhuma pertinência ou atualidade ou mensagem para os dias de hoje. Nós não podemos concordar com essa interpretação. Embora, primariamente, o livro de Apocalipse foi escrito para a igreja primitiva para atender uma necessidade do momento, jamais poderíamos dizer que a finalidade desse livro se limitou, se restringiu à igreja primitiva. O oposto da corrente preterista é a linha futurista. Os intérpretes desta linha futurista olham para o Apocalipse da seguinte maneira: esse livro tem os primeiros 3 capítulos se dirigindo à igreja da época, mas a partir do capítulo 4, este livro só tem a ver com os eventos do fim. Mormente os dispensacionalistas que pensam que a partir do capítulo 4 há um arrebatamento secreto da igreja, e que a partir daí Deus começa a tratar apenas com a nação de Israel, que fica sob o período da grande tribulação de 7 anos, sob o governo cruel e sanguinário do anticristo, e que depois então de 7 anos de grande tribulação, Jesus Cristo vem visivelmente para implantar um reino milenar, físico e terreno, e reinar com a sua igreja 1000 anos aqui na terra, período em que Satanás será preso. Depois desses 1000 anos, Satanás seria solto para a revolução final. E então, o Senhor Jesus Cristo consumaria sua retumbante vitória sobre o diabo, lançando no lago do fogo, e estabelecendo o juízo final, e estabelecendo novos céus e nova terra. Nós também não concordamos com esta interpretação, porque ela não faz justiça à história da igreja. Dizer que o livro do Apocalipse é um livro apenas para o tempo do fim, que esse livro não teve uma mensagem para a igreja primitiva e nem para nós hoje, seria limitar por demais a mensagem deste glorioso livro da revelação divina. Portanto, nós entendemos que a melhor interpretação desse livro é aquela interpretação que nós poderíamos chamar de interpretação histórico-espiritual. O livro do Apocalipse foi um livro real e pertinente para a igreja primitiva. Foi um livro atual e pertinente para os pais da igreja. Foi um livro atual e pertinente para os reformadores. É um livro atual para a igreja de hoje. Mas é um livro que aponta para o fim e para a consumação de todas as coisas. Ele não se limita apenas a uma parcela da igreja, a um tempo específico da igreja, mas é um livro que cobre toda a história da igreja. E assim entendeu Agostinho de Hipona, o maior teólogo da igreja depois do apóstolo Paulo. Assim entenderam os reformadores. Assim entenderam as confissões de fé de linha reformada. Assim entendem a maioria dos teólogos reformados também da atualidade. Como entender esse livro? Há 3 correntes que nós precisamos ter uma visão, pelo menos hoje, rápida. E à medida que nós formos expondo esse livro, nós vamos compreender melhor esta visão. A primeira interpretação do livro, poderíamos chamar aquela que foi chamada de pós-milenista. Por quê? Talvez o ponto-chave que tem sido o pomo de discussão desse livro tenha sido o capítulo 20, que trata do milênio. E então as correntes se reúnem ao redor desta questão do milênio. E os pós-milenistas entenderam o seguinte: que o cristianismo vai avançar, que a igreja cristã vai crescer, que o mundo vai ser cristianizado, e que a igreja vai experimentar um avivamento tão poderoso, tão extraordinário, um derramamento do Espírito tão copioso,
que a igreja vai empurrar as portas do inferno e fazê-las recuar, e o evangelho vai penetrar nas tribos, nos povos, nas nações, e o mundo vai ser ganho para Cristo. Então, eles entendiam que a linguagem de Abacuque se cumpriria na terra. Haverá um tempo em que o conhecimento do Senhor encherá o mundo como as águas cobrem o mar. E se você perceber, os séculos 17, 18 e 19 foi o tempo áureo das missões, quando o mundo estava sendo invadido pelas missões, e as nações estavam se curvando diante do Senhor, e os grandes teólogos desse século levantaram-se, como Charles Hodge, como Jonathan Edwards, para dizer, é agora, é agora. Os missionários se levantaram para ir para o mundo inteiro, dizendo, nós vamos ganhar o mundo para Jesus. Os hinos missionários brotaram neste tempo com Charles Wesley. É agora, a igreja vai avançar e nós vamos cristianizar o mundo. Ao ponto de Lorraine Bittner chegar a achar que uma maioria esmagadora será salva e apenas uma pequena minoria perecerá. E que quando nós chegarmos a esse tempo áureo, então Cristo vem depois do milênio, porque não entende o milênio literal, e então nós estaríamos num tempo de apoteose antes da volta do Senhor Jesus Cristo. É bem verdade, e eu concordo com Mark Lloyd Jones, que nós não podemos entender um homem fora do seu contexto. Seria uma injustiça, você querer entender um homem fora do seu contexto histórico. Certamente, se os pós-milenistas vivessem depois do período das 2 guerras mundiais, se os pós-milenistas vivessem neste século XX, final do século XX, começo do século XXI, com apostasia galopante, com a iniquidade crescendo, com campos se fechando a janela 1040, o islamismo alargando as suas asas e fechando as portas para a pregação do evangelho, talvez eles não fossem ardorosos defensores do pós-milenismo. E nós não subscrevemos certamente esta interpretação pós-milenista, porque entendemos que ela peca na hermenêutica por não entender que o tempo do fim será marcado por um período de apostasia, quando Jesus diz, porventura, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. A segunda corrente, irmãos, e talvez a mais popular nos dias de hoje, é a corrente pré-milenista, mormente a corrente dispensacionalista. É preciso dizer que esta interpretação pré-milenista, mormente o dispensacionalismo, é bem recente. O dispensacionalismo começa com John Nelson Darby, na Inglaterra, no começo do século XIX. E esta interpretação é extremamente popular. Eu, por exemplo, estava dando uma olhada na minha biblioteca, dos mais de 30 comentários que tem do livro de Apocalipse, mais de 24 deles são de linha pré-milenista. Por que isso? Precisamos entender isso. Quando o liberalismo atacou a igreja, os seminários, que eram os guardiões da ortodoxia, foram assaltados pelo liberalismo. O que aconteceu? O fundamentalismo começa a criar institutos bíblicos, profundamente influenciados pela visão dispensacionalista. E ela se popularizou através das notas de rodapé da Bíblia de Scofield, dos livros de Hal Lindsey, Agonia do Planeta Terra, da revista mundialmente conhecida de Vim Malgo, A Chamada da Meia-Noite, com os livros e filmes hoje popularíssimos no mundo, deixados para trás de Hal Lindsey, que tem esta visão. Qual é a visão dispensacionalista? Que nós não podemos concordar com ela. Primeiro, o dispensacionalismo faz uma distinção entre Israel e igreja. Por exemplo, o livro de Apocalipse tem a ver com Israel. A igreja vai ser arrebatada e o que vai acontecer aqui é que Israel vai se tornar o povo de Deus. A grande tribulação vai atingir a Israel e a igreja vai ser tomada. Mas, meus irmãos, eu desafio a vocês a lerem o livro de Apocalipse, a lerem o Novo Testamento com sinceridade e honestidade para chegarem a essa conclusão. Vocês não chegarão. Não existe essa ideia neotestamentária de dizer que Israel é uma coisa e igreja é outra. O Senhor Jesus Cristo veio exatamente para quebrar esse muro. Hoje não tem Israel e igreja, o Senhor Jesus só tem um corpo que é a igreja, e só tem uma noiva que é a igreja, e a igreja é composta de israelitas e gentios que se convertem ao Senhor Jesus Cristo. A segunda ideia equivocada é que
Os dispensacionalistas olham para o Apocalipse e dizem o seguinte: Jesus Cristo veio para o seu povo não aceitou. Sabe o que Cristo fez então? Pegou o reino, disse: agora então eu vou protelar o reino para o fim. O reino de Deus não chegou ainda. O reino de Deus só vai acontecer no milênio. Isso não pode ser verdade. O reino de Deus já está aqui. O reino de Deus está dentro de vós. Nós somos filhos do reino. O reino de Deus é a mensagem central do Novo Testamento. Todo aquele que crê no Senhor Jesus está debaixo do senhorio de Cristo, é súdito do reino. Muito embora esse reino já esteja presente, não na sua plenitude, porque só estará na sua plenitude na volta gloriosa do Senhor Jesus. Mas o reino não foi protelado, portanto, quando um dispensacionalista ora, venha o teu reino, ele não está pensando no reino hoje, agora, aqui, ele está pensando no milênio, e nós não podemos concordar com isso. Terceira coisa, o dispensacionalismo ensina que a segunda vinda de Cristo vai ser em duas etapas. Que primeiro vai ter um arrebatamento secreto. Por exemplo, vamos imaginar que está aqui esse auditório e 50 pessoas são arrebatadas aqui, misteriosamente, e os outros ficam. A Bíblia não fala em lugar nenhum do Novo Testamento sobre arrebatamento secreto. A vinda de Cristo, ela é audível, porque vai ser o som de trombeta, visível, porque todo olho verá, vai ser gloriosa, porque vai ser como um relâmpago, vai ser poderosa, porque ele virá no fulgor da sua glória. Não vai ser em duas etapas, vai ser uma única vinda. E nós vamos ver isso mais tarde com bastante clareza. A quarta ideia equivocada do dispensacionalismo é ensinar que a igreja não vai passar pela grande tribulação. E essa ideia é uma ideia, assim, bem simpática para quem não quer encarar a situação. É muito cômodo dizer: irmão, não fique tranquilo, porque quando a coisa ficar apertada, você não vai estar mais aqui para contar a história. E na verdade você não encontra base no Novo Testamento para este ensino. O que na verdade a igreja não enfrentará é a ira de Deus. As duas palavras para ira, no Novo Testamento, timós e orguê, sempre que aparece é para o ímpio. Mas quando fala de tribulação, a igreja está junto. Sabe por quê? A tribulação não é a ira de Deus contra os pecadores, mas sim a ira de Satanás, do anticristo e dos ímpios contra os santos. E a igreja enfrentará essa grande tribulação. Aliás, a igreja de Cristo é uma igreja que desde o começo tem sido atribulada e perseguida. E diz a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, que quando Jesus voltar, ele vai arrancar a sua igreja da tribulação. E os ímpios então sofrerão a penalidade da sua ira e da segunda morte, o fogo com enxofre. Mas a igreja será arrancada dessa tribulação. Outra ideia equivocada do dispensacionalismo é a ideia, portanto, de que vai existir várias ressurreições. A ideia é a seguinte: que quando Jesus voltar em secreto, os mortos vão ressuscitar em Cristo. Depois da grande tribulação, quando Jesus voltar visivelmente, vai ter outra ressurreição daqueles que morreram por causa da perseguição do anticristo. Depois do milênio, vai ter outra terceira ressurreição. Mas a Bíblia não ensina 2, 3 ressurreições. A Bíblia só fala de uma ressurreição, onde salvos e ímpios ressuscitarão concomitantemente, uns para a vida eterna, outros para juízo eterno. Isso está claramente expresso no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. E a coisa mais complicada, a meu ver, é que o dispensacionalismo ensina a possibilidade de salvação depois da vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque entendem que depois do arrebatamento vai existir uma evangelização intensa, por 144 mil evangelistas judeus, que muita gente vai se converter. E meus irmãos, você não encontra base em lugar nenhum da Bíblia, mormente o Novo Testamento, para entender que depois que Jesus Cristo volta, tem chance de salvação para alguém. Não tem. Não tem segunda chamada. Não tem segunda época. Não tem segundo tempo. Quando o Senhor voltar, quando o noivo chegar,
Quando a trombeta soar, a porta será fechada e não vai ter mais chance. Daí, queridos, nós entendemos que a interpretação mais coerente deste livro é a interpretação espiritual, ou conforme alguns estudiosos chamam de amilenista, o que J. Adams diz que não é um termo feliz, porque amilenismo significa não milênio, e J. Adams entende que deveríamos chamar de milênio consumado. O que o amilenismo entende? O amilenismo olha para o livro de Apocalipse como um livro que traz uma mensagem para a igreja durante todo o seu tempo. Olha para esse livro e procura discernir os seus símbolos, porque é um livro altamente simbológico. Altamente simbológico. Precisa ser interpretado corretamente. Seus símbolos, suas imagens, sua numerologia. Calcar uma doutrina em cima de apenas um texto, e um texto simbológico, como Apocalipse 20, para criar a verdade ou a doutrina de que vai ter 1000 anos aqui na terra, físico, literal, não tem respaldo nas Escrituras. Eu vou lhes dizer algumas coisas. Primeiro, seria um anticlímax muito grande, irmãos. Pensem vocês. Depois que Jesus Cristo volta, na sua glória, na sua majestade, a igreja gloriosa, triunfante, com corpos glorificados, poderosos, celestiais, incorruptíveis, imortais, com corpos brilhantes como a estrela, como o sol no firmamento, semelhante ao corpo da glória de Cristo. De repente, nós vamos estar misturados no mundo que ainda vive a sua trama política, econômica e social, com gente não transformada. Você vai ter que entrar em banco, você vai ter que ir no supermercado, você vai ter que enfrentar as vicissitudes naturais, embora, segundo creem, num período de iniquidade bem refriada, mas não totalmente refriada, porque as pessoas não são transformadas, ao ponto de depois o Satanás a juntar essas pessoas para a batalha final. Então, como é que você pode entender esse anticlímax? Que depois da glorificação, você ainda estará aqui convivendo com este mundo sujeito ao pecado. É um anticlímax. Entender Jesus como um rei político, que governa a partir de Jerusalém, quando na verdade toda a linguagem da palavra de Deus é que o reino de Deus não é físico, não é material, não é regional, não é geográfico, é espiritual. É o governo de Deus, universal. Está aqui, está ali, está além. Esse livro de Apocalipse poderia ser melhor entendido quando você para perceber da seguinte maneira. Eu vou tentar ser objetivo. Você pode entender esse livro com 7 sessões paralelas. O livro de Apocalipse não pode ser entendido como um livro cronológico. Capítulo 1 até o capítulo 22 em sequência cronológica, porque não faz sentido. Sabe por que não faz sentido? Porque você vai encontrar nesse livro 7 sessões absolutamente paralelas, tratando das mesmas coisas. Começando na primeira vinda, terminando na segunda vinda. Começando na primeira vinda, terminando na segunda vinda. Começando na primeira vinda, terminando na segunda vinda. São 7 sessões, todas elas tratando das mesmas coisas, com nuances diferentes, com linguagens diferentes, com mensagens diferentes, mas com a mesma essência. E mais, numa ordem não só paralela, mas também progressiva, de tal maneira que a revelação vai se tornando como o dia, como a aurora, vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. Se não, vejamos. Primeira sessão, capítulo 1 ao capítulo 3. Esta é a mensagem da aparição de Cristo e das cartas às 7 igrejas. São os 7 candeeiros. Como é que você pode saber que está do primeiro ao começo? Do começo ao fim da história. Você vê no capítulo 1, versículo 5, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo. Mas quando você vai ao capítulo 1, versículo 7, você vai encontrar a notícia. Eis que venho sem demora, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Está mostrando aí a segunda vinda e o juízo final. Quando você vai, passa a sua Bíblia aí, por favor, com a sua Bíblia aberta, capítulo 4 ao capítulo de número 7, você vai entrar na segunda sessão paralela, que são os 7 selos. E o que você vai ver? Você vai ver nesta sessão o seu Senhor no domínio e no controle da história, com o livro da história nas mãos.
Mas você vai encontrar um relato muito claro no capítulo 6 do juízo final. Olha aí, por favor, capítulo 6, versículos 12. Veja se esta não é a cena do juízo final. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. Pergunto, quando é que o sol vai se tornar negro como saco de crina e a lua como sangue? Quando isso vai acontecer? A resposta está na Bíblia. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo 29 e 30, e você encontrará essa resposta. Está escrito aí, Mateus 24, 29 e 30. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Portanto, Apocalipse capítulo 6 está descrevendo para nós a segunda vinda de Cristo e o juízo final. Se você olhar, ao mesmo tempo que o capítulo 6 traz a descrição do pavor dos ímpios com respeito à segunda vinda de Cristo, você vai perceber que no capítulo 7, a partir do versículo 15, você vai encontrar esta mesma segunda vinda de Cristo, produzindo uma outra reação nos remidos. E qual é ela? Versículo 15 a 17 do capítulo 7. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará às fontes da vida eterna, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Pergunta: quando é que Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima do seu povo? Na sua segunda vinda. Vejam vocês que quando ele falou dos 7 candeeiros, ele falou da segunda vinda, e quando ele fala dos 7 selos, ele volta a falar sobre a segunda vinda e sobre o juízo final. Vamos à terceira sessão, capítulos 8 a 11. Aqui são as 7 trombetas de Deus. Veja você que as 7 trombetas não anunciam o juízo final, mas o juízo parcial de Deus. Sabe por quê? Porque antes das taças da ira de Deus, vem a trombeta de Deus. Deus nunca mandou um juízo sobre a terra, sem antes avisar sobre esse juízo. A trombeta é aviso. E dos capítulos 8 a 11, ele está falando das trombetas de Deus. E qual é a descrição que tem aí do juízo final? Veja você, por favor, capítulo 11, versículo 15. Olha se essa não é a descrição da segunda vinda de Cristo. Capítulo 11, 15. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grande vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Pergunto, quando é que o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo? Quando isso vai acontecer? Quando? Na segunda vinda de Cristo. Como é que eu vou reprovar isso pela Bíblia? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 23. Por favor. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 23. Você vai ler o seguinte: cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Sabe o que está acontecendo? Jesus está reinando hoje, e diz a Bíblia que convém que ele reine até que ele coloque todos os seus inimigos debaixo do estrado dos seus pés. Que inimigos são esses? O diabo, o anticristo, o falso profeta, a grande Babilônia, ou a grande meretriz, aqueles que receberam a marca da besta, os ímpios, o inferno e a morte, que é o último inimigo a ser vencido. Quando todos esses inimigos estiverem liquidados, o Senhor Jesus então entregará o reino ao Deus e Pai, para que Deus seja tudo em todos, louvado seja o Senhor. Esta é a cena que está sendo narrada aqui, no capítulo 11, nesta terceira sessão paralela. Vejam vocês que ele não está pegando o livro do começo e indo para um ponto culminante, mas são sessões que cada uma delas vai mostrando as mesmas verdades. Vamos à quarta sessão.
Me dê um tempinho de explicar uma coisa importantíssima aqui para vocês. É importantíssimo vocês entenderem isso para nós entrarmos depois, quarta-feira que vem, no livro. Esse livro tem 7 seções paralelas, mas tem 2 divisões principais. As 2 divisões principais são capítulo 1 a 11. No capítulo 1 a 11 é o mundo e o ímpio que ataca a igreja. Mas dos capítulos 12 a 22, não é o mundo nem o ímpio que está atacando a igreja. Quem está atacando a igreja fundamentalmente é o diabo e os seus agentes. A batalha se torna mais titânica e mais renhida. Pois bem, veja agora a 4ª sessão paralela, capítulos 12 a 14. Se você perceber, o capítulo 12 começa com o nascimento de Cristo. É a mulher que vai dar à luz um filho, e esse filho é Jesus. E quando essa mulher, que é a igreja, dá à luz a Jesus, o dragão persegue a igreja. E no capítulo 13, levanta-se a besta do mar, que é o anticristo, para perseguir a igreja. E da terra levanta a outra besta, que é o falso profeta, que é o poder religioso, que se mancomuna com o poder político, para perseguir a igreja. E qual é o cenário que você percebe aí da segunda vinda de Cristo? Por favor, abra sua Bíblia no capítulo 14, versículos 14 a 16. Você vai ver que aí está a descrição da segunda vinda. Diz assim, capítulo 14, versículos 14 a 16. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando com grande voz, para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Pergunto, quando é que acontecerá a ceifa? Quando? É no fim? É na consumação? É na segunda vinda de Cristo? Prova disso? Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 13. Olha aí, por favor, que você vai encontrar essa resposta. Mateus 13, a partir do verso 37. E Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol do reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Veja você que esta é uma descrição da segunda vinda e do juízo final. E então nós vamos para a 5ª sessão paralela, capítulos 15 e 16, e aqui é a sessão das 7 taças. E se você perceber, as 7 taças agora são dirigidas aos mesmos locais das trombetas, porém nas trombetas era apenas 1/3 que era destruído, agora é uma destruição total. Porque aquilo que Deus alertou, agora Deus consuma. E qual é o registro aí do juízo de Deus, da segunda vinda do Senhor? Você pode encontrar isso, e eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, aí no capítulo 16, versículo 15. Quando Jesus diz: eis que venho como vem o ladrão. Quando é que Jesus virá como vem o ladrão? Na sua segunda vinda. Diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5:2, que o dia do Senhor virá como ladrão. E o que significa isso? Não é que vem oculto, não. Não é a ideia do arrebatamento secreto, não. É que virá inesperadamente. Essa é a verdade. E olha você no capítulo 16, versículo 20. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Quando é que isso vai acontecer? No dia do juízo. Está lá escrito no livro de Apocalipse, capítulo 20, que quando o Senhor se assentar no seu trono, os céus vão se encolher como pergaminho diante da sua gloriosa presença. E agora, queridos, nós vamos para a penúltima sessão paralela, que é a sessão dos capítulos 17 a 19. Preste atenção nisso, é muito importante entender. Nos capítulos 12 a 14, você vai encontrar os inimigos de Cristo sendo apresentados. O dragão, a besta que sobe do mar, que é o anticristo, a besta que sobe da terra, que é o falso profeta, e também a grande Babilônia. Nos capítulos 17 a 19, você vai encontrar estes mesmos inimigos caindo, só que em ordem inversa.
Nos capítulos 17 e 18, você encontra a queda da grande Babilônia. Caiu a Babilônia. Capítulo 18, verso 2. Caiu a Babilônia. Você vai perceber que depois vão cair quem? O anticristo e o falso profeta. Capítulo 19, versículo... Veja por favor. Capítulo 19, versículo de número 20. Quem vai cair agora? Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo que arde com enxofre. Então caiu a Babilônia, a meretriz, cai agora o falso profeta e o anticristo. E o dragão, que hora que vai cair? Ele é tão importante nessa história e nessa trama, que é deixado para a última sessão. Ele vai cair lá naquela última sessão, no capítulo 20. Lá no capítulo 20 o dragão vai cair. Você pode ver isso no capítulo 20, verso 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E qual é a mensagem da segunda vinda nessa penúltima sessão? Está clarissimamente evidente aí no capítulo 19, a partir do verso 11. Esta é a cena mais gráfica, mais bela, mais contundente e mais gloriosa da volta de Jesus. Viu o céu aberto, 19 e 11. E eis um cavalo branco, seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém pode conhecer, senão ele mesmo. Está vestido com manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. Versículo 16, tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você não tem dúvida nenhuma que está se referindo ao glorioso Senhor Jesus Cristo, na sua gloriosa volta. Agora, para terminar, você começa com o capítulo 20, depois uma descrição do capítulo 19, que é uma descrição da segunda vinda. Aí os pré-milenistas dizem, está aí, ó, o capítulo 20 sucede ao 19, que descreve de maneira tão clara a segunda vinda. Portanto, o milênio tem que ser depois da segunda vinda. Mas se você perceber, não é esta a lógica do escritor de Apocalipse desde o começo do livro. Ele não está escrevendo o livro numa linha linear, cronológica, progressiva. Ele está escrevendo o livro em sessões paralelas, progressivas. Quando você chega ao capítulo 20, você volta ao início. E eu não vou me deter no capítulo 20, porque o capítulo 20 merece, e vamos ter um estudo bem detalhado, versículo por versículo, para que vocês entendam que o capítulo 20 está se referindo não a um milênio literal na terra, mas o reinado milenar que não é cronológico, não na terra, mas é das almas, das almas. Você vai perceber isso, que não está se referindo aí reinado físico, literal, na terra, mas reinado de almas. Você está vendo aí estabelecimento de tronos, e todas as vezes que a palavra trono aparece no livro de Apocalipse, a não ser o trono de Satanás e do anticristo, esses tronos estão no céu e não na terra. E quando você então percebe que o diabo vai ser vencido no capítulo 10, o que você percebe então é o estabelecimento de quê? Do juízo final, mais gráfico, mais claro, mais cristalino, a partir do verso 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Vi também os mortos, grandes e pequenos. Não vai ter aqui só ímpio não, grandes e pequenos. Não vai ter aqui só ímpio não, a igreja vai estar aqui, porque os livros serão abertos e vão ser julgados segundo as suas obras, e depois o livro da vida será aberto. E se alguém não foi encontrado no livro da vida, esse será lançado no lago do fogo. Ou seja, no trono branco, muitos serão encontrados no livro da vida. Portanto, nós estaremos lá no trono branco, diante do trono branco, do juízo final. Não para saber se vamos ser salvos ou condenados. Essa questão já está decidida no momento que você creu. Quem crê não entra em juízo, não entra em condenação. Mas todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus para darmos conta da nossa vida, para recebermos os galardões ou não. E depois do juízo final, o que acontece? Quando o dragão é jogado no inferno, no lago do fogo, quando o falso profeta, quando o anticristo
quando a meretriz, quando os ímpios, quando o inferno, quando a morte foi lançada no lago do fogo, então não há outra linguagem senão essa: vi novos céus e nova terra. E agora o que você percebe é que o centro desta nova Jerusalém, que é a igreja glorificada, é o Cordeiro. Ele é a sua lâmpada, não tem santuário. E agora diz a Bíblia que a igreja vai reinar com ele para sempre, e sempre, e sempre. Esta é a gloriosa mensagem desse livro. E eu gostaria que você pudesse responder a uma pergunta, hoje, confrontando o seu coração. De que lado você está nessa peleja? Do lado de Cristo e da sua igreja? Ou do lado do dragão e dos seus agentes? Não tem jeito de ficar em cima do muro. Ou você está de um lado, ou você está do outro lado. E eu espero em nome de Jesus, que nós ao longo desse tempo que vamos nos debruçar sobre a mensagem deste livro, nós estejamos colocando a nossa vida certa com Deus. E eu louvo a Deus pela presença de vocês. Deus ouviu o nosso clamor. Deus ouviu as orações da igreja. E nós estamos vendo aqui uma resposta da igreja. E eu gostaria, irmãos, o presbítero Fábio me disse isso, quem sabe Deus vai nos dar um grande despertamento nessa cidade a partir do estudo desse livro. E eu sei que você pode se tornar um anunciador dessa mensagem. Fale para o seu vizinho, fale para o seu parente, fale para o seu amigo, fale para alguém, olha, vamos lá. E o que eu espero em nome de Jesus é que quando o povo passar aqui em frente na quarta-feira, dizer o que está acontecendo nessa igreja. Pastor Seni tem uma frase que eu gosto muito, diz o seguinte: olha, a gente devia vir para a igreja, ainda que você não queira fazer nada na igreja, apenas para fazer número, já é alguma coisa. Já é alguma coisa. Mas eu sei que você virá não só para fazer número. Eu sei que você virá para estudar a palavra, para colocar a sua vida nas mãos de Deus e para se encantar com a glória do Cordeiro de Deus, que está montado neste cavalo branco, saiu vencendo e para vencer. E é ao vencedor que nós pertencemos. E é o seu exército que nós seguimos, para a glória do Senhor Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Inscreva-se em nosso canal. Obrigado por assistir o nosso vídeo.